Fala galera, beleza? São a resolução dessas 5 questões. Seguinte forma, a primeira questãozinha falava aqui: uma enquete demonstrou que 17% das empresas devem algum tipo de imposto do ano anterior. E, desse grupo, são 13% que devem algum tipo de imposto nos últimos 2 anos. Em relação ao total de empresas da enquete, a porcentagem das empresas que devem apenas os impostos do ano anterior é de aproximadamente. Bom, então, separando os dados, nós temos aqui 17% das empresas, elas devem algum tipo de imposto. Daí, desse grupo, qual desse grupo? Das empresas que devem. 13% devem nos últimos 2 anos, ok? Aí pergunta em relação ao total, a porcentagem de imposto do ano anterior. Bom, inicialmente, senhores, vamos fazer o seguinte: vamos separar o total de empresas como 100, ok? Então, eu tenho 100 empresas. Como a questão não dá valores absolutos, a gente pode usar um valor qualquer nesse caso para ficar mais fácil. Aí, desses 100, dessas empresas, eu vou calcular quantas devem impostos, ok? Ele fala que 17% devem impostos. 17% de 100 é 17, ok? Então, 17 empresas devem impostos, ok? Aí vamos separar, porque o exercício ele separou em 2 grupos, né? Aquelas que devem nos últimos 2 anos e aquelas que devem somente no último ano, ok? Então, aquelas que devem nos 2 anos e as empresas que devem somente no último ano. Tranquilo? Bom, 13%, que é o que está em verde aqui, ó, das que devem nos últimos 2 anos, ou seja, 13% de 17. Essa continha você pode puxar aqui no canto, 0,13, porque 13% é 0,13. D multiplica 17. 0,3 vezes 17 vai dar 2,21, ou seja, 2,21 centésimos aí de empresa devem nos últimos 2 anos. Só que a questão fala quanto em relação ao total, em relação a esse 17, deve apenas no último ano, ok? No ano anterior. Então, vamos fazer. Se 17 empresas devem 2,22 nos últimos 2 anos, então essa diferença aqui ó, vai dar 14,79. Como a questão pediu aproximadamente, eu vou conseguir assinalar lá o 14,8, que dá a alternativa C de Charlie. Ok? Então, assinalamos lá questãozinha C, alternativa C, perdão, dessa primeira questão. Tranquilo? Já a questão 27, a próxima questão, fala o seguinte: Roberto precisa organizar todas as pastas de um arquivo. No primeiro dia, ele organizou 20% das pastas. No segundo dia, ele organizou 30% das pastas restantes. Olha o termo importante. No terceiro dia, ele organizou as últimas 84 pastas. O total de pastas organizada por Roberto é um número entre. Aí ele dá intervalos aqui nas alternativas. Bom, primeira coisa, então, no primeiro dia organizou 20%. No segundo, 30% do restante. Presta muita atenção sempre quando a VUNESP trouxer esse terminho aqui. E no terceiro dia, aqui em azul, 84 pastas. Tranquilo? Eu vou chamar de X o total de pastas. Então, esse X é composto pelo primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Olha lá. O X, que é o total, é composto pelo primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Quem é o primeiro dia? O primeiro dia é 20% de X, tá? Porque, ó, 20% das pastas. Então, 20% do seu total. O segundo dia é 30% do restante. Presta muita atenção nessa passagem aqui, ó. 30%, tudo bem. Do restante de 80%. De onde eu tirei esse 80%? Ora, se 20% já está aqui, quanto falta? Quanto que é o restante? O restante é exatamente 80%. Então vai ficar porcentagem de porcentagem. 30% de 80%. Por quê? 30% do restante. Isso em relação ao total. Tranquilo? Mais 84, que é o terceiro dia, esse valor absoluto aí pode deixar assim na equaçãozinha. Agora, transformando isso em linguagem de matemática, como é que vai ficar? X é igual. O 20% eu transformo em 0,2 de x. O 30, 0,3. 80, 0,8. Então, tudo multiplicando aqui. Mais 84. 0,2x, não mexo. 0,3 vezes 0,8 dá 0,24. X mais 84. Próximo passo. 0,2 mais 0,24 vai dar 0,44x, ok? Vou pegar esse 0,44 aqui e passar para o lado esquerdo da igualdade. Vai ficar x menos 0,44 de x, igual a 84.
Essa subtração é como se aqui tivesse o 1, né? Não, na verdade aqui tem o 1. 1 menos 0,44 vai dar 0,56 positivo. Ok? Vou pegar o 0,56, passar para o lado direito da igualdade, ele vai vir dividindo. Ok? 84 por 0,56 vai dar 150 pastas. Essa divisão aqui, ó, puxa de canto no rascunho, você vai chegar em 150 pastas, o que nos faz assinalar a alternativa B. Por quê? Ele pede... O número está entre 125 e 154. O 150 encaixa aqui no meio, tudo bem? Então faz com que a gente assinale a alternativa B de Bravo. Tranquilo? Já a questão de número 28 fala o seguinte: Lucas precisa fazer 900 cópias de um documento de 2 páginas, e uma página por folha. Ele irá usar uma copiadora que imprime 15 páginas por minuto e tem uma gaveta com capacidade para 100 folhas. Se a gaveta de folhas estiver vazia, Lucas leva 1 minuto para carregá-la com papel e retomar a impressão. Estando a gaveta dessa impressora com 100 folhas no início das impressões, o menor tempo que Lucas irá precisar para realizar essa tarefa é. Vocês vão entender esse probleminha. Então, se o cara tem 900 cópias para tirar, só que tem 2 páginas em cada folha, então eu tenho 900 cópias para tirar, só que fica 2 páginas em cada folha, uma página por folha, tudo bem? Na sequência fala que irá usar, ele imprime 15 páginas por minuto, ok? Guarda essa informação, e a gaveta tem capacidade de 100. Lucas leva 1 minuto para carregar a bandeja, ok? Vamos ver como é que vamos resolver essa questão. Primeiro vamos achar o total de folhas que eu vou utilizar. Se ele precisa tirar 900 cópias e ele usa 2 páginas, uma página por folha, ok? Então eu vou multiplicar o 900 por 2 e vou chegar a necessidade de 1.800 folhas. Tudo bem? Porque ele não usa frente e verso, tá? Então ele vai precisar do dobro aí de folha em relação ao número de cópias que ele tem. Tranquilo até aqui? Bom, se ele tem um tempo de impressão de 15 páginas por minuto, eu vou pegar o tanto que eu preciso e dividir por 15, ok? Ao fazer essa divisão, você vai chegar em 120 minutos. Ou seja, para imprimir, ele gasta 120 minutos, que é o 1.800 dividido por 15. Próximo passo, vamos entender como é que funciona aqui. É como se fosse a copiadora lá. Ele coloca, ele já está com 100 folhas na bandeja, a bandeja da copiadora, da impressora, e ele imprime a 100. Após imprimir a 100, acaba o papel. Ok? Então ele precisa recarregar, e ele demora 1 minuto entre pegar as novas folhas e recarregá-la, colocando 100 novas folhas, porque é a capacidade da impressora. Então imagina, 100 folhas, já está lá. Aí acaba, ele recarrega, gasta 1 minuto para isso. Depois mais 100 folhas, recarrega. Mais 100 folhas, recarrega. Mais 100 folhas, recarrega, e assim sucessivamente. Até quando? Até ele completar essas 1.800 folhas. Tranquilo? Com isso, nós teremos um intervalo total de 17 recargas. Como ela está já preenchida no início, 1.800 tira 100, dá 1.700. Então eu vou ter 17 recargas, 17 intervalos de 1 minuto cada um. Fazendo a soma agora do tempo com o tempo de recarga, vai ficar o seguinte. Vamos resumir lá. Tempo de impressão, já calculamos, 120. Tempo de recarga, 17 recargas de 1 dá 17 minutos. Ou seja, essa soma dá 137 minutos, ok? Então ele gasta 137 minutos. Isso significa, 137, 120 é 2 horas, sobra 17. Então vai dar 2 horas e 17 para fazer todo esse trabalho aí. O Lucas vai precisar. A alternativa delta está lá, o tempinho 2 e 17. Tranquilo? Então assinala aqui, ó, a delta, 2 horas e 17 minutos. Questão um pouquinho trabalhosa, mas envolve só matemática básica, ok? Tranquilo? Bom, próxima questãozinha de média, falava que a média aritmética dos salários de um grupo de 5 amigos é R$ 1.300. Alessandro ganha 50 a mais que Bernardo, 100 a mais do que Carlos, 150 a mais que Davi e 200 a mais que Eduardo. A média dos 4 que ganham menos. Bom, percebe-se que quem ganha mais é o Alessandro, porque todos ele ganha mais, um pouco a mais do que um, do que o outro, então ele é o que ganha mais. Então você precisa calcular a média de quem sobrou tirando o Alessandro, ok? Então a gente vai tentar deixar o Alessandro em evidência nessa questãozinha para a gente achar os do outros. Bom, então os valores lá, média aritmética, 5 amigos, 1.300. Alessandro ganha 50 a mais que Bernardo, primeira equaçãozinha lá.
100 a mais do que Carlos, 150 a mais que Davi, 200 a mais que Eduardo. E a pergunta era a média dos 4 que ganham menos. Então vamos com calma, vamos lembrar lá como é que é composta a média. A média é igual à soma de tudo aquilo que eu tenho dividido pela quantidade de elementos. No nosso caso, a média foi informada. A média é 1.500, perdão, 1.300. E o número de elementos é o número de amigos, é 5. O que está me faltando é justamente essa soma aqui. E essa soma, eu vou separar, colocar aqui em cima, ó, vai ficar o seguinte. Vamos usar aqui, ó, primeira verde. Alessandro é igual Bernardo mais 50. Se ele é 50 a mais, é ele, Bernardo mais 50. O Alessandro é igual ao Carlos mais 100, ok? Porque ele recebe 100 a mais que Carlos. Alessandro é igual a o Davi mais 150. E o Alessandro é igual ao Eduardo mais 200, conforme cada corzinha aqui, ó. Primeira, verde, lilás, azul e rosa, aqui conforme essa distribuição. Percebam que o A aparece em todas as equações. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele do outro lado da igualdade para que eu possa substituir com mais facilidade. Então, passando o A para o outro lado da igualdade, como se fosse trocar aqui a posição dos dois, né? Ou você joga o 50 para cá, tanto faz o jeito que você for pensar. Então, vai ficar B igual a menos 50, C igual a menos 100, D igual a menos 150 e E igual a menos 200. Então perceba que é como se eu pegasse só o valorzinho e jogasse para o outro lado da igualdade. Tranquilo? Passando aqui, ó, a soma total é o salário do A, do Alessandro, do Bernardo, do Carlos, do Davi e do Eduardo. Só que essas somas aqui, ó, eu vou trocar por esses valores aqui, ó, esse e esse, porque vai ficar todo mundo com A. Então, A é o A mesmo, o B é isso, o C é isso, o D é isso e o E é isso, conforme essa correspondência aqui, ó. Tudo bem? Resumindo, A mais A mais A mais A mais A vai dar 5A. Menos 50 com menos 100 dá menos 150, com menos 150 dá menos 300, com menos 200 vai dar menos 500. Ou seja, 5A menos 500 é o resultado de toda essa expressãozinha aqui. Beleza? Agora, esse valor eu vou jogar aqui embaixo. Como é que vai ficar? O que eu já tinha, aqui no lugar da soma, eu coloco 5A menos 500. Vou passar esse 5 para lá. Como é que vai ficar? 1.300 vezes 5. E lá do outro lado ficou os mesmos valores. 1.300 vezes 5 vai dar 6.500. Passo o 500 para o lado direito da igualdade. Vai dar 7.000. Né, essa soma, passo o 5 para cá, ele vem dividindo, ou seja, a gente chega que o valor do salário do Alessandro é 1.400. Tranquilo? Eu vou usar esse valor de referência para achar a média dos demais. A soma dos 5 amigos é o quê? Pegar a média e multiplicar por 5, né? Conforme já fez aqui num passinho na equação. Ou seja, esses 5 amigos juntos ganham 6.500. Só que agora vamos tirar o Alessandro, que é o que ganha mais. Então vai ficar 6.500 menos o salário que a gente encontrou, o salário dele de 1.400. Isso vai dar 5.100. Para cálculo da média final e da resposta aqui do exercício, eu vou fazer o quanto esses outros 4 amigos ganham, dividido por 4, e essa divisão vai dar 1.275. Tranquilo? Alternativa E. 1.275, alternativa E de eco. Beleza? Tranquilo até aqui? Bom. Questão de número 30. Falava o seguinte: Ricardo registrou o número de pessoas que ele atendeu nos últimos 10 dias em um gráfico. Então, primeiro dia 18, 17, 14 e assim vai. Ok? Gráfico em linha. A partir dos dados do gráfico, é correto afirmar que em metade desses dias atendeu mais de 80 pessoas, atendeu uma média diária de 15 pessoas, atendeu mais pessoas nos 5 primeiros dias do que nos últimos, em 20% dos dias atendeu 18, atendeu mais no período da tarde. Então é o tipo de questão que a gente vai ter que analisar alternativa por alternativa, tá? Em metade desses dias atendeu mais de 80 pessoas. Bom, qual que é o erro aqui? Acho que muitos vão já assinalar a alternativa A. Não vão assinalar a alternativa A. Eu vou deixar essa resposta para o final, tá? Vamos iniciar resolvendo pela B. Em atender uma média diária de 15 pessoas. Então, se você somar todos os valores aqui do gráfico, você vai ter uma soma igual a 152 atendimentos. Dividindo por 10, você obtém a média, o que vai dar 15,2, tá? Muitos acho que assinalaram essa alternativa B, né? Uma média de 15, 15,2 está meio mais ou menos. Não, tá?
Vamos ver depois por que não é. Vamos continuar. Ó. Letra C. Atendeu mais pessoas nos 5 primeiros dias do que nos últimos 5. Então, nos 5 primeiros atendeu 74. Se você pegar aqui, ó, e somar esses 5 valores, vai dar 74. E se somar esses outros, vai dar 78. Então, atendeu mais pessoas nos 5 primeiros do que nos últimos? Não. Nos últimos ele atendeu mais. Então, cancela C. A D fala que em 20% dos dias atendeu mais do que 18 pessoas por dia. 20% dos dias é 20% de 10. 20% de 10 dá 2. Então, em 2 dias, ele teria que atender mais de 18. Aonde tem mais de 18 aqui? Ó? Somente em um dia. Mais de 18 é o 20. Tá? 18 não consideraria. Tá? Tem que ser mais de 18. Então, só um dia. Alternativa D, cancela também. Não pode ser. A letra E fala que atendeu mais pessoas no período da tarde. Não tenho essa informação de horário, ok? Então, sem informações, não pode ser alternativa. Voltando aqui para A, ele fala metade dos dias. Cuidado, você não pode pegar, então a metade para cá, metade para lá. Não, metade dos dias pode ser intercalado aqui os valores. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dias com mais atendimentos. Quais são? O 20, 18, 18, 17 e 16. Nesses dias, eu peguei 5 dias, ou seja, peguei metade. Não importa a ordem. Essa soma vai dar 89. O que valida a alternativa A, conforme a leitura. Ó, em metade dos dias, peguei metade, atendeu mais de 80 pessoas. Ok, atendeu 89. Então, a alternativa A é a correta. Tranquilo? Por que, que a B está errada? Porque a média não dá 15, a média dá 15,2 e ele não pediu aproximado em nada, então cancelo a B também. Tranquilo? Espero que vocês tenham ido bem. Não esqueça de curtir nossa página lá no Facebook, Matemática Mike. Um forte abraço.